bacharel em Ecologia pela UFRJ, fiz Ciências Biológicas, mas fiz mestrado em Química de Produtos Naturais e o doutorado em Química na Universidade de São Paulo. Então, a minha trajetória parece um pouco confusa, mas na realidade eu comecei a fazer pesquisa só com graduação. Então eu tinha um laboratório na Faculdade Maria Tereza aqui, e a faculdade ela subvencionou uma pesquisa junto com os alunos. E nós começamos a fazer e começamos a publicar. Nós publicamos acho que uns 6 trabalhos antes de eu entrar para o mestrado. Então o que eu vi? Eu trabalhava com ecologia de algas marinhas, eu via que algumas algas marinhas elas não eram consumidas pelos herbívoros, né, pelos invertebrados ou vertebrados marinhos, então elas deviam ter alguma coisa que repelisse esses animais, alguma química. E aí eu fui para a parte de produtos naturais. Eu tive um contato com um professor americano e que me mandou muita bibliografia e eu me encantei então pela área de química de produtos naturais. Então eu tive que fazer uma prova em química, tive que aprender química, passei, entrei e continuei então química de produtos naturais de algas marinhas. E depois eu conheci na minha defesa de mestrado o professor Otto Gottlieb, que foi 2 vezes indicado, né, ao Prêmio Nobel de Química, e ele me chamou para ir para São Paulo. É claro que eu aproveitei, né, e fui trabalhar com sistemática e evolução química, ou seja, uma área de transição entre a biologia e a química, e que foi muito importante para mim também. Me deu uma noção assim, muito geral da pesquisa e que eu podia aplicar para qualquer lado, seja sistemática, evolução, biotecnologia, ecologia. Então foi muito importante isso. Meu envolvimento, então, com a UF começou a partir do meu envolvimento com a cidade de Niterói, porque eu trabalhei 10 anos aqui na Maria Tereza. Então, na Maria Tereza, o meu orientador de mestrado, o professor Quelecon, ele veio para a UF. Então, como a gente já trabalhava junto, ele fez tudo para que eu viesse também. Então, eu na realidade, saí da Maria Tereza e vim para a UF. Então, foi um envolvimento mais com a cidade, embora eu more no Rio de Janeiro, seja carioca, nunca morei aqui, mas foi um envolvimento assim, de pesquisa e cidade ao mesmo tempo. Então, em 87 eu vim para cá e comecei a parte de produtos naturais. Foi muito difícil. Acho que a UF tinha poucas condições na época, como eu não sossego, né, nós começamos a pensar numa especialização em biologia marinha, então eu fui coordenadora da pós-graduação lato sensu em biologia marinha, e aí fomos crescendo, recebendo recursos, crescendo, o grupo foi aumentando, trouxe várias pessoas para cá, trouxe assim, no sentido de convidar, muitos são meus ex-alunos na biologia marinha, que foram meus alunos na Maria Tereza, e que hoje são professores aqui, e que foram do meu laboratório, né? E começamos, depois, formar o departamento de Biologia Marinha, o bacharelado em Biologia Marinha, o mestrado e doutorado em Biologia Marinha. Que massa! Isso começou em 92, a especialização, 96 o mestrado, e o doutorado veio, acho que foi em 2000, mais ou menos, mas foi seguido. Começou o nascimento da minha filha, então eu 92, vamos dizer. Fui coordenadora durante 8 anos da pós-graduação. Já era vinculada ao Instituto, professor? Já. Primeiro o Instituto, depois que foi após... Porque não existia departamento de Biologia Marinha. Foi criado. Sim. Aí foi uma coisa, a Biologia Marinha sempre puxou, foi uma locomotiva para a mudança. Muito importante na época. Na época o diretor era o professor Luiz Andrade, que deu muita força para a gente começar. E a especialização começou, houve uma corrida muito grande, porque havia uma demanda muito grande por essa área no Rio de Janeiro. O mais perto que tem do Rio de Janeiro, pós-graduação, nessa área, estava em São Paulo.
Nossa. Então é uma coisa importante aqui. A demanda foi enorme, nós tivemos assim, 51 candidatos na primeira turma, foi uma coisa para poder tirar 10 alunos. Tá? E aí pleiteamos a criação do departamento. Só que o Conselho Universitário nos exigiu um projeto de bacharelado para que eles aceitassem criar um departamento novo. Então nós dormimos em cima do problema e no dia seguinte apresentamos um projeto de bacharelado. Caramba. E aí o Conselho aprovou a criação do departamento. E aprovou a criação do bacharelado. E nós não tínhamos graduação. Aí eu me lembro que eu brincava com o Luiz. Você não vai criar a graduação? Eu vou botar o meu bacharelado na rua. Porque o meu já foi aprovado. Como é que vai fazer agora? Aí foi realmente, a coisa saiu. Quer dizer, o laboratório funciona bem, né? Eu já formei 40 alunos, né? Depois é muito. Sabe, eu nem sabia que eram 40, eu soube porque me apresentaram assim na UFRJ, eu tive isso tudo. Onde? É muita gente. Eu acho que um laboratório que tem um conhecimento bom no Brasil, no Brasil também. É uma área que começou na UF e agora que tem filhos da casa, mas foi formador dessa linha de pesquisa em produtos naturais, de algas marinhas, que eu acho que tem muita coisa para fazer. Sim. Hoje em dia, até cosméticos, as pessoas querem ingredientes naturais e tal. Então, é uma coisa que está em expansão. Eu sou muito satisfeita com a minha área, que era uma área masculina. E biologia marinha é para quem sabe mergulhar. E as mulheres. Então, eu tinha uma turma da Maria Tereza que eu dizia que era a turma que eu mais gostava no mundo. Porque eram 49 homens e uma mulher. Então a turma cheirava bem. Era bonita a turma. E era isso. Então quando nós começamos aqui, eu e Miriam de mulher, o resto do departamento todo homem. Agora tem a Diana e a Cíntia, somos 4. Então não era um reduto, sabe, para nós, não era. Reduto masculino. E nós fomos entrando. Hoje em dia, você olha as turmas de bacharelado aqui na UF, é só mulher. Incrível, né? Sabe, o negócio é só mergulhar, você faz lavar roupa, que é difícil, certo? Então, eu acho que as mulheres entraram, né? Submergiram. Literalmente. Então, mas na época era mesmo. Então, no meu laboratório, na Maria Tereza, era eu de chefe, 14 anos. Delicioso, não é muito bom. Mas você vê como é que era, eu brincava com eles, aqui é democracia, eu mando e vocês obedecem, participação de todos. O tipo de participação é que é diferente. Porque para você se impor num laboratório só de homens, eu comecei a trabalhar em pesquisa com 23 anos. Eu era muito nova. Os meus alunos são 2 anos a menos que eu. Ou você entra com uma certa postura, ou então... difícil de manter. Foi muito difícil, mas isso, sabe, eu acho que foi bom, acho que foi agradável. Acho que tanto assim como pesquisadora, quer dizer, você permear, quando eu entrei para a Química de Produtos Naturais na UFRJ, me chamavam de marciana, porque eu era bióloga. Outro reduto masculino, que é o da Química. Depois, quando eu fui para a USP, outro reduto masculino, tá? Ainda por cima carioca, né? Mar, não quer nada, não é isso? Tá de passeio, né? Tá de passeio. Então ele ficava às vezes brincando, porque a gente ia coletar, eu sou clara, né? Então eu voltava preta, por incrível que pareça, que eu escureço, tá? Eu sou falsa branca. Então voltava e falava assim, e ela diz que está trabalhando. Eu falei, tô, porque eu sou do mar. Isso aí. Então, por isso trabalhei muito esse fim de semana, aí ficava brincando. Então tem sempre essas molecadas de paulista e carioca, na época, mais acirrado do que hoje. Né? Mas acho que já transformou muito, né? De lá pra cá, essa... batalha muito menor do que ser mulher. Sim. Mulher na pesquisa, eu acho que eles tinham... Eu ouvi coisas do tipo... um casal
Se os dois passarem, a gente fica com o homem, que mulher é sempre mais complicada. Você ouvir isso de programa de pós-graduação... Tem umas coisas interessantes que da elite, não é? Não, e é igual a entrevista de emprego, né? Eu queria saber se eles perguntam para os homens se eles têm filho ou se eles gostariam de ter filhos. Porque eles só perguntam isso pra gente, né? Com certeza. Eu queria muito entender por que essa pergunta só é feita pra gente, porque a gente tem um filho sozinha, né? É que eu estou dizendo para você. Minha filha nasceu em 92 e eu botei o curso na rua em 92. Eu digo que eu botei assim, porque eu fiz processo e eu era coordenadora. Então a responsabilidade maior era minha. Tá? Não que os outros, todo mundo ajudava, claro, era um grupo unido que fez. Era um grupo muito unido na época. E a vice era minha. Sempre, né, dobradinha das mulheres. Porque na biologia marinha dizia que a biologia marinha só tinha 2 machos, eu e Miriam. Isso aí. Por causa do mundo masculino, a gente tinha que se impor. Isso não isso é uma coisa muito clara em muitos setores assim da sociedade. Mas a gente, dentro da academia, a gente não imagina que tenha tanto, e tem, né? Tem, lógico que tem. Eu escutei isso, você passar o seu marido, a gente fica com o seu marido. Você tem sempre, mulher sempre vai ter filho, ou seja, já entrou perdendo. Fora que muitas vezes os salários são diferentes. Eu fiquei na época assim, sabe, baratinada. Porque eu queria fazer essa pós e eu tinha empatado justamente com o meu marido. Então, que coisa. Foi horrível. Eu vi isso de pessoas que eu considerava assim, sabe, acadêmicos de primeira, sabe, até chato. É né? muito Mas difícil, foi né? Difícil. Mas depois ele se formou, eu fui fazer em outro lugar, foram me chamar, agora que seu marido acabou, você pode vir, não, agora não vou não, fui em outro lugar. Essas coisas, mas esse é Brasil. Sério? Eles foram te chamar depois? Olha isso que acontece, coisa. não é uma história triste. Não, claro que não. É uma história você vai ter que sobreviver. de força mesmo. A gente não tem jeito, né? A gente tem que lutar um pouco mais, né? Melhorou muito, acho que melhorou. Acho que eu vejo pelo próprio comportamento dos colegas, dos alunos. Hoje você tem alunos homossexuais do laboratório e tal, todos são respeitados, porque precisa, senão vem um bicho. Então essa diversidade é mais bem respeitada hoje. Sim. Agora, estou falando da década de 80, a 70, que é a minha época, eu sou da década de 70, né? Eu tinha 22 anos, foi uma época ruim com a ditadura, mas de evolução social. Sabe? Foi de rompimento das coisas, né? Não é só o estoque, né? Foi de quebrar. Então foi uma geração, mas também uma geração que se perdeu um pouco com drogas, com essas coisas e com a própria ditadura. Então eu vivi isso tudo. E a trajetória acadêmica foi acompanhando e você foi vendo essa evolução toda, né? Essa mudança de comportamento, né? E sempre trabalhando no mundo masculino. Isso sempre trabalhei. Desde a faculdade, sempre meus portores todos homens. E tem determinadas tarefas que é sua, né? Mais coisas e tal. Que coisa, né? Você vai vencendo, vai se impondo, vai colocando, vai berrando. Sim. Sabe, às vezes vai cedendo, tem jeito, mas Com tudo certeza. bem. Você consegue. Então eu acho que porque é marinho, e depois aí ainda acrescentou o molho do químico, que também é um molho machista. Duas áreas bem, né? Bem machista. Aí hoje em dia você vê melhor, assim? Essas duas muito áreas, muito melhor. Não tem comparação. Aí você acha que mudou a postura, assim, de uma forma geral, de fora para dentro, tipo assim, de dar uma demanda social? Que os alunos estão mudando, os próprios professores, o que você acha? Conservador, que não está me agradando em nada. É muito estranho, né? É muito estranho, mas é o mundo que está, né? E parece que é sempre assim, né? Cíclico. Se você olhar o mundo um pouco, uns 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial, você vê esse ar, né, conservador, mesmo nos aliados, né? Eles tinham preconceitos contra tudo. E parece que isso no mundo está... Eu nunca pensei na minha vida que a Alemanha representasse a democracia mundial.
Você tem que olhar a Angela Merkel e dizer, ela defende a democracia mundial. Entende? Sim. É uma coisa meio doida na minha cabeça, talvez pela idade eu ter visto. Na universidade, aqui, a UF é muito boa para trabalhar, sabe? Eu acho que ela dá bastante liberdade a gente, eu acho que é um movimento também de arrumar a casa, que eu acho bacana. E nunca é de uma gestão, sabe? Como a gente falou hoje no almoço, conversando sobre o Instituto de Biologia, o Instituto de Biologia evoluiu muito. E não é porque uma gestão foi assim, não, porque todas as gestões foram seguindo o trabalho feito. Continuidade, né? Houve uma continuidade. Eu não falei assim, o Luiz Andrade foi importantíssimo, maravilhoso. Mas antes dele também teve o Salek, que tinha um olho para contratar as pessoas que estavam surgindo, que podiam criar coisas novas. Sabe? Tinha um olho de trazer as pessoas. Sim. Veio o Luiz Andrade e quis arrumar e crescer, fazer um instituto de verdade, num lugar só, físico, direito. Então, tudo isso, cada um vai fazendo. Aí veio o Saulo, conseguiu um prédio novo, deve ter sido uma batalha. Eu fiquei com ele na segunda gestão. Aí veio Isabel, dando continuidade. Essa continuidade não é espetáculo pirotécnico, não é que muda, não é isso. Você faz, você resume tudo. Sim. Aí depois você resume e fala assim, nossa, tá bom. A história foi boa, né, professor? Foi boa. Ainda é boa. Ainda é, né? Estamos aí na guerra ainda. Muito obrigada, Obrigada querida. a você. Foi ótimo.